para você que 2023 foi um ano cansativo. E eu vou falar um pouquinho desse cansaço nessa noite. Para isso, abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 40. Nós vamos ler a partir do verso 28. Eu quero trazer uma mensagem de que hoje, nós, nesse culto de virada do ano, nós vamos ceiar, nós vamos renovar a nossa aliança com Deus. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você que 2023 foi um ano de muita guerra e de muita luta. Eu quero dizer para você que enquanto você renova a sua aliança com Jesus nessa noite, Ele vai renovar as suas forças para 2024. E eu não falo apenas de um encorajamento emocional humano, eu estou falando de um empoderamento sobrenatural vindo do Espírito Santo para a sua vida. Eu estou falando de uma ação poderosa de Deus. Embora seja muito bom nós sermos muitas vezes encorajados, consolados, animados por outras pessoas emocionalmente, não é necessariamente deste renovo que eu me refiro. Eu me refiro realmente a uma ação totalmente sobrenatural para aqueles que confiam no Senhor. Se você abriu a sua Bíblia, vamos ler a partir do verso 28, diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Versículo 29. Eu queria, se você está com sua Bíblia aberta, eu queria que se você pudesse ler comigo esse versículo. Eu vou contar até 3 e você lê comigo. Se você puder ler, acompanhar aqui comigo no Data Show, que é a mesma tradução da minha Bíblia. 1, 2, 3. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. É isso que o Senhor vai fazer com você nessa noite, em nome de Jesus. E aí, no versículo 30, ele diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Feche os olhos, querido Espírito Santo, que essa palavra ela alcance aquele coração que está exausto, cansado. Espírito Santo, que essa noite seja uma noite de renovo, que todos aqui que chegaram cansados entrem em 2024 com as suas forças renovadas por uma ação sobrenatural do Teu Espírito. Pai, eu me refiro àquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, eu não estou falando das minhas palavras e nem de um consolo humano. Eu me refiro àquela ação sobrenatural e poderosa que só o Senhor é capaz de realizar. Que nessa noite o Senhor venha trazer esse renovo ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Quando nós lemos esse texto, isso aqui é um texto que revela uma vontade soberana de Deus. Deus, Ele quer renovar aqueles que estão cansados. E Ele não só quer, como Ele pode fazê-lo. Isso é maravilhoso. Quando o profeta está falando sobre renovar as forças nesse texto, ele faz uma analogia com os jovens. Você imagina, os jovens que estão aqui, eu já não sou tão jovem, na verdade, de algumas semanas para cá eu descobri que eu já não tenho mais o mesmo vigor de quando eu tinha 20 anos, quando eu era mais jovem. E esse momento ele é um pouco difícil às vezes de aceitar. Mas a verdade é que quando a gente vai alcançando determinada idade, a gente já não tem tanto vigor assim. Já os jovens, por outro lado, eles são altamente vigorosos. Mas o autor do texto, ele deixa claro que mesmo os jovens, no auge do seu vigor, eles têm limites. Chegam momentos onde eles também cansam, eles também ficam exaustos. É claro que o texto aqui ele se refere a um cansaço dos jovens, a um cansaço físico, quando ele usa analogia. Mas eu acredito que o texto, a ideia do Senhor aqui ao falar sobre dar vigor ao cansado, não se trata de um cansaço físico, mas trata-se de um cansaço da alma. Em Jeremias capítulo 31, versículo 25, por exemplo, nós temos várias referências a esse cansaço na alma, e eu acredito que é esse cansaço que a Bíblia se refere,
Por exemplo, em Jeremias 31, 25, ele diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Porque Deus, ele é poderoso para fazer isso. Nós lemos em Mateus 11, 28 e 29, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, falando desse cansaço que a gente sente na alma. A bem da verdade, essas analogias, elas são muito comuns na Bíblia. A Bíblia fala de uma sede que não é física. A Bíblia também fala de um cansaço que não é físico. Então nós temos várias analogias bíblicas que nos mostram que usam realidades físicas, mas para falar de realidades interiores. E uma dessas realidades interiores que Jesus fala em Mateus 11, 28 é desse cansaço da alma, que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A priori você pode achar que isso é um cansaço emocional apenas, ou um cansaço físico, mas no 29, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus, ele é muito preciso ao identificar o local onde esse cansaço acontece: na alma. A gente percebe em Hebreus capítulo 12, versículo 3, algo também semelhante. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O autor de Hebreus nos exorta, nos orienta a nós mantermos os nossos olhos em Cristo, para que a gente não canse. Coloca Efésios capítulo 6, versículo, Gálatas 6:9, Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 também vai falar de um cansaço, inclusive por fazer coisas boas para pessoas que não reconhecem. A gente cansa na alma nesse mesmo quadro. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A gente pode ver aqui, por essas referências bíblicas, que nós cansamos na alma. Talvez muitos de vocês, ou alguns de vocês, estejam assim, cansados na alma. A gente cansa por quê? Por vários motivos. O que cansa a nossa alma? As tribulações da vida cansam a nossa alma. A gente está o tempo todo guerreando. Chega um momento que a gente acha que a gente já não tem mais forças para continuar lutando. A gente imagina que a gente já não tem mais condições de continuar essa guerra. E muitas vezes pensamos em desistir. Hebreus fala também de uma guerra contra o pecado, e que essa guerra contra o pecado também cansa a nossa alma. E que muitas vezes nós, diante da guerra contra o pecado, nós nos vemos exaustos e a ponto de desistir de nós mesmos e dizer: eu desisto, eu entrego os pontos e eu não consigo mais. Uma outra coisa que a gente pode perceber na palavra de Deus é que a palavra de Deus diz que a esperança adiada, ela também entristece. Tem muita gente que está cansado na alma por esperar um bem que ainda não chegou. Já está há algum tempo buscando ao Senhor por algo. É a conversão do marido, é a conversão dos filhos, é a mudança da situação financeira, é a cura de uma enfermidade. Há algum tempo você está buscando isso, e isso ainda não veio, esse bem não chegou, e isso está entristecendo e abatendo teu espírito e cansando a sua alma. Mas aí eu quero dizer, a mensagem que o Espírito Santo traz hoje, no último culto de 2023 para você é: o Senhor vai renovar suas forças e você vai alcançar a vontade de Deus para a sua vida. Quando nós voltamos para o texto de Isaías, nós percebemos que ele deixa muito claro que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A gente está falando de colocar a nossa confiança em Deus. E diferente do que a gente imagina, colocar a nossa confiança em Deus requer um certo trabalho. Requer que nós voltemos totalmente nossas atenções para as verdades da palavra de Deus e para o caráter desse Deus que promete renovar as nossas forças. Porque ao contemplar a sua grandeza e a sua bondade, nós somos de fato renovados no nosso interior. O que muitas vezes tem acontecido é que nós temos contemplado demais os problemas e temos contemplado proporcionalmente, dentro de uma proporção, de maneira muito menor, o Senhor. A gente tem olhado mais para o problema do que para o Senhor. Portanto, isso tem causado cansaço.
Porque você olha para as circunstâncias e você não consegue ver solução. E a sua alma desfalece dentro de você. Mas eu quero ler alguns textos para você. Eu nem te passei esses textos, mas o Senhor me deu. Efésios 3,16. Ele nos convida a sermos fortalecidos. E nós estamos falando de um fortalecimento espiritual que vem do próprio Deus. Efésios 3,16 diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Essa é a oração do apóstolo Paulo aos Efésios, pedindo que eles fossem fortalecidos aonde? No íntimo, no interior. Porque aonde o cansaço está batendo é aqui. Na verdade é aqui. A gente está cansado. Estamos cansados de esperar por algo que a gente acha que não vem mais. Estamos cansados, muitas vezes, em guerras infindáveis no nosso interior. Às vezes até para continuar acreditando em Deus. Porque esse é o desafio da fé, é continuar acreditando em Deus quando nada está acontecendo. E o Senhor, Ele veio aqui hoje, trouxe você aqui nesse lugar para renovar as suas forças, para dizer para você: continua crendo. Na hora certa Ele vai agir. Então Ele está dizendo que Ele vai fortalecer o seu íntimo com o poder dEle, por meio do Espírito dEle. E no mesmo livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 10, está escrito o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aqui nós temos um imperativo, uma ordem de Deus: fortaleçam-se, busquem o Senhor, tomem uma decisão, não fiquem passivos diante das situações que estão drenando as suas forças, mas antes levante-se em oração, olhe para o Senhor e fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder, porque é isso que o Senhor está querendo fazer em nós. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 11, nós temos: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. É esse tipo de ação sobrenatural que nós precisamos experimentar. Agora, como disse o profeta Isaías, nós precisamos aprender a esperar no Senhor, a confiar nele, a entregar todas as coisas a Ele. Muitas vezes nós estamos nessa guerra e estamos cansados, e a sensação que a gente tem é que a gente não sabe como lutar essa guerra, nós não temos as armas adequadas para lutar essa guerra, nós queremos saber o que fazer para superar essas aflições e angústias e dificuldades que tentam nos abater, e muitas vezes nós não sabemos como fazê-lo. Mas é curioso, porque tem uma história em Joel, no capítulo 3, no livro de Joel, o profeta Joel, capítulo 3, versículos 9 e 10, que vai nos dar uma direção maravilhosa. Olha só: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra. Jesus, nesse caso que Deus, Ele está deixando claro que tem certas guerras que nós vamos ter que lutar. Agora, veja o quadro dessa guerra. Despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Versículo 10. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Perceba bem, nós temos aqui um exército que não estava preparado para lutar. E eu me refiro tanto ao preparo com relação às habilidades desse exército, porque nós estamos falando de pessoas que iam usar os seus arados como espada, e que iam usar suas foices de colheita como uma lança. Então nós não estamos falando de guerreiros, nós estamos falando de pessoas inaptas para a guerra, completamente. E a gente muitas vezes está assim, a gente é inapto para a guerra espiritual, a gente não consegue discernir bem as coisas, a gente se sente fraco, a gente se sente inadequado, a gente sente que a gente não tem relacionamento ideal com Deus, mas Deus está querendo forjar isso. Agora, olha o final desse texto, porque ele diz algo maravilhoso: digo fraco, sou um guerreiro. Em outras traduções, digo fraco, sou forte. No final das contas, a grande verdade que importa é que quem luta a guerra por nós é o Senhor. Quem nos fortalece é o Senhor. Querido, nós estamos falando de um exército que não sabia, que não tinha arma.
um exército inadequado, um exército que não tinha condições de lutar, mas o Senhor está dizendo: ei, quem está chamando vocês sou eu, e pelo meu poder vocês são capacitados. Então vocês podem dizer, o fraco pode dizer: eu sou forte. Você é forte no Senhor. Em nós mesmos, nós somos extremamente frágeis, fracos. Sem Jesus, eu lembro de uma analogia que um discípulo fazia. Ele dizia assim: a gente é 10, só se a gente tiver com Jesus, porque a gente é o 0, Jesus é 1. Então, sem Jesus a gente é 0, mas com Jesus a gente é 10. A grande verdade é que quem pode nos empoderar e nos fortalecer é o Senhor. E Ele está aqui essa noite para fortalecer você nas suas lutas, nas suas angústias. Ele vai renovar a sua fé, vai renovar as suas forças, para que você então se torne uma pessoa perseverante. E aí, eu quero dizer que os nossos recursos estão em Deus. E eu quero finalizar essa reflexão contando uma historinha, aliás, lendo uma história. Você está lá em 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 1, de um rei chamado Asa. A gente tem que confiar no Senhor. A maneira de Deus renovar as nossas forças é a gente confiar no Senhor. Olha só. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do seu tesouro no templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras, a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer ao rei de Judá: porque por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Deixa aí no versículo 8, depois nós vamos finalizar com o verso 9. Só para você entender a situação. O rei Asa, no capítulo 14 de 2 Crônicas, ele enfrenta uma batalha contra os etíopes. Um exército de 1 milhão de guerreiros com 300 carros. Nessa hora ele faz uma oração a Deus. Ele diz: Senhor, só o Senhor pode nos ajudar diante de um exército mais poderoso. Só o Senhor ajuda o fraco diante do poderoso. É a oração que ele faz. Diante da oração que Asa faz, Deus age na vida, naquele momento, naquela batalha, e na vida do povo de Israel, e então os livra dos inimigos, e eles destroem totalmente o exército etíope. Passa-se um tempo, aí agora ele está diante de Israel de um lado e a Síria do outro. O mesmo Asa que orou a Deus, agora ele fica com medo, e ele decide não mais confiar no Senhor e fazer um acordo humano. Ele vai lá e pega todo o ouro, toda a prata que Israel havia acumulado de guerras anteriores, de despojos anteriores de outros reis, e eles entregam como pagamento para que ele desfaça uma aliança com Israel. Aí Deus levanta um profeta para dizer para ele: olha, você um dia confiou em Deus, agora porque você não confiou mais, você deixou escapar da sua mão o exército da Síria. Veja bem, alguns de nós já viveram experiências com Deus, e só que com o passar do tempo, a semelhança do rei Asa, a gente deixou de confiar no Senhor. Então, no versículo 9, diz o seguinte: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam
totalmente o coração. Sabe quando é que Deus vai te dar força? Quando você dedicar todo o seu coração. Sabe, algumas angústias e algumas aflições que nós estamos sofrendo, que estão causando cansaço na nossa alma, elas são simplesmente uma tentativa de Deus de obter todo o teu coração. Porque os olhos do Senhor estão nisso. Você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras. Por não, ele tentando evitar algo, tentando evitar guerras, ele fez um acordo humano. Por ter feito esse acordo humano, ao invés de confiar no Senhor, agora ele teria que enfrentar tudo aquilo que ele temia, tudo aquilo que ele quis evitar. Veja bem, querido, a maneira de você fortalecer, de você ser fortalecido no Senhor, é você entregar o seu coração totalmente a Ele. Você sabe por que você está sofrendo angústia? É porque o seu coração também quer outras coisas além do Senhor. E eu falo isso com propriedade, porque é o que eu sinto que Deus está fazendo comigo. Ele quer mais de mim. Ele quer mais do meu coração. Ele quer que eu entregue tudo realmente. E quando a gente acha que já entregou tudo, a gente descobre áreas da nossa vida que a gente ainda não entregou tudo. E aí não adianta, se você quiser ter paz, descanso na sua alma, se você não entrega tudo, você não vai ter paz nem descanso na sua alma, você não vai ser fortalecido. Olha o texto, eu vou ler novamente. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. É o que Deus quer fazer com você nessa noite. E eu queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.